Shalom, amados, bom dia, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje estamos aqui mais uma vez, agradecidos a Deus sempre, para meditar na sua palavra, né? E o assunto nosso é a igreja. E a igreja é o povo que Deus ama, é o próprio Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Agora, é importante, né, a gente conhecer o Senhor da igreja. A igreja sem o seu Senhor não é nada, não existe. Então, conhecer o seu Senhor é fundamental. E o Senhor mesmo disse em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu sempre procuro seguir a orientação da palavra, né? E conhecer o Senhor. Tem um texto em Romanos 1:20, que eu vou ler para vocês, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Eu não vou ler o verso todo até aqui. Então, nesse texto, Deus se revela a nós pelas coisas criadas. Então, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que, qualquer ser humano que exista, ele pode conhecer a Deus através das coisas criadas. E não é uma coisa muito simples, porque ele diz assim, que, né, as coisas invisíveis dele, Deus que ninguém viu, as coisas invisíveis, desde o início dos tempos, né? E a sua divindade são conhecidas pela sua criação. Então, Deus fala com todo ser humano pela criação, não apenas pela criação. Então, um índio, uma pessoa que esteja em lugares remotos, não importa. Todos são diariamente, diuturnamente instruídos por Deus. Deus se revela, Ele tem o cuidado de se revelar ao ser humano. E aqui já é algo espantoso, né? Por que eu digo espantoso? Porque você vê o zelo, o carinho de Deus, eu poderia dizer até o respeito de Deus por cada ser humano, para se revelar, para se mostrar, para dizer, olha, eu sou assim. Então, não tem lugar que não tem Bíblia, não tem outras coisas. Deus fala todos os dias e todas as noites com o ser humano. Esse texto já ministramos na igreja, mas eu quero falar novamente sobre ele. E é um salmo de Davi, aonde ele nos dá um vislumbre desta criação e de quem é Deus através desta criação. Então, o Salmo 19, Salmos 19, nós temos aí um vislumbre maravilhoso da revelação de quem é Deus através da sua criação. Nós dissemos que Romanos 1:20, Deus fala que nós podemos conhecê-lo claramente. Não apenas parte, mas claramente. E aqui, neste salmo, o nosso amado Davi, ele, através de um cântico, ele exalta e glorifica o Senhor pelo que ele criou, né? Então, vou ler o salmo: os céus manifestam a glória de Deus
e firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras, até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Como nós sabemos, em hipótese alguma, podemos falar ou dissecar este salmo, porque os ensinamentos são grandiosos demais, né? Mas a questão é, vamos entender o que nos dá, né, o Senhor para hoje, o pão deste dia, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós aqui na terra, como qualquer ser humano na terra, pode levantar os teus olhos, olhar para os céus, tanto de dia quanto de noite, e ele vai aprender. Ele vai ouvir a mensagem de Deus sobre quem ele é, sem fala, sem, vamos dizer assim, sem um idioma. Porque esta comunicação que vem da parte de Deus para se revelar, ela é compreensível em qualquer idioma, em qualquer nação. Ela é universal. Então, queridos, a glória do Senhor, quem Ele é, a sua majestade, a sua grandeza, ela é conhecida através da criação. Quando nós olhamos para o alto, vemos o que Deus fez. Eu quero apenas falar algumas coisas. Por exemplo, existe uma estrela chamada VY Canis Majoris. Ela tem 2 bilhões e 700 milhões, né, de quilômetros. Dentro dela cabem o volume da Terra, não é nem 1000 vezes, nem 1 milhão de vezes, mas 3 bilhões de vezes. Não é a maior, mas esta aqui separei apenas como exemplo. A gente poderia ficar falando aqui, querendo mostrar conhecimento, não resolve nada. A questão é, a Terra que nós achamos grande, que é tremenda, né? Nós, se andarmos de um canto até o outro, ou seja, sei lá, Japão até aqui, demoramos 24 horas de avião a uma velocidade talvez de uns 900 km por hora. 24 horas. É grande.
mas esta grandeza cabe 3 bilhões de vezes só nessa estrela. Então, a criação de Deus, quando você pega e pensa numa estrela assim, que existem milhares delas, milhões, sei lá, bilhões de estrelas, você vê elas à noite. Então, da Terra, você olha para cima e você vê todas essas estrelas. Todas não, mas vê estrelas. Vê elas se movimentando de um lugar para outro, outras posicionadas em determinado lugar. A questão não é apenas a sua grandeza, mas por que elas foram criadas e qual é a função delas neste universo. Para quê? Para nós entendermos Deus, porque às vezes as pessoas falam, olha, eu sou de Deus, mas não sabe quem é este Deus, não conhece este Senhor. Tem gente que acha que pode encostar Deus na parede e exigir qualquer coisa. Então a grandeza de Deus, como ele disse aqui no Romanos 1:20, né, é conhecida claramente pela criação. Então, este movimento, né, tanto dos astros no dia ou na noite, eles comunicam a nós a grandeza do nosso Deus, seu poder, né, sua eternidade, e para que a gente, né, procure trazer ao coração o que isto representa. Quem é Ele? Quem é o nosso Deus? Qual é a sua grandeza? Não apenas isto, mas dizer, meu Senhor, que coisas que o Senhor criou, né? Impressionantes. Eu estou aqui na Terra, eu nem precisava dessas coisas. Né? Precisa sim. Tudo que Deus criou faz parte de um todo. A questão é como Ele criou, o poder para criar, a sabedoria para criar, porque nós sabemos que tudo isso veio do nada. As estrelas Ele conhece pelo nome, Ele manda vir e vem. As nuvens Ele manda como Ele falou de manhã. Ah, que boa chuvinha que o Senhor mandou. Aí tem outros que reclamam, né? Mas quando a gente não tem, quando a coisa faz falta, aí a gente, quando recebe, fica maravilhado. É muito bom isso. Até a chuva, que o Senhor manda a nuvem lá no lugar certo e derrama as suas águas como se fosse um chuveiro. Porque se Ele derramasse as águas como a gente derrama um balde de água, nós estaríamos todos perdidos. Mas Ele faz questão de derramar como se fosse um chuveiro. Então, quando nós estudamos este Salmo 19, a sabedoria de Deus, os ensinos dele, a revelação de quem Ele é, eles descem realmente como uma chuva. É uma chuva de ensinamentos. É uma chuva da revelação de quem Ele é. Então, eu não quero, como sempre, não gosto de ser muito longo. Neste Salmo, os versículos de 1 a 6, eles revelam a nós Deus através da criação, através da natureza. Do 19:7 ao 11, vem uma outra parte que eu quero agora poder falar um pouco. Então vamos lá. 7. Parece que é um assunto totalmente diferente. No versículo 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então apenas este verso por enquanto. A revelação de Deus para nós, até agora, foi pela criação. Agora ele começa a dizer que a revelação dele também pelas Escrituras. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E o testemunho do Senhor é fiel. A palavra dele é fiel. O que o Senhor diz que fez e que fará, vai acontecer. É fiel, né? É perfeito. E
maravilhosamente ele diz isso, não apenas aqui, mas em outros versos. Esta revelação não vem para os orgulhosos, ela não vem para os altivos, ela não vem para para o soberbo, ela vem para os simples. Deus se agradou de se revelar aos simples, né? Aqueles que têm o seu coração entregue, né? E para ser instruídos. Tem gente que acha que não precisa mais de instrução. Está cheio de gente que está cheio de si mesmo. Ontem mesmo, aqui onde nós estamos, que hoje estamos indo embora, mas eu precisava desse tempo. Estávamos almoçando e chegaram uns homens e estavam camisetas pretas e tinha dizeres escritos em letra branca e dizia, pelo menos um deles dizia assim, religion bad, ou seja, má. Daqueles que tem até uma música, né, aí deles, não especificamente destes que estavam aqui, de quem segue isso, que eles não aceitam, né, coisas determinadas antes, dizendo claramente que eles se rebelam contra as orientações de Deus. Basicamente é isso. São pessoas que não sabem, mas estão sendo seguidoras, estão sendo conduzidos pelo maligno. Então eles não aceitam os ensinamentos. Então o nosso Deus, ele se revela por essas instruções, pelas escrituras, que trazem um consolo aos nossos corações, refrigério nossa alma. Porque, amados, são tantas coisas que a gente pode dizer, mas vamos dizer estas que já foram ditas aqui, o cuidado de Deus em se revelar a nós. Meu Pai, quem é Ele? Olha, criou tudo isso, essa grandiosidade, né? E ele quer que a gente saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí, Ele tem como propósito dizer, eu te amo. Eu te amo, eu tenho todo o poder, né? Eu quero que você faça assim, porque isto é o melhor para você. Então as Escrituras vão mostrar o amor de Deus por nós, porque Ele é amor. Não tem como a gente ler Escritura e não perceber a essência de Deus, que é amor. Então Ele nunca vai fazer qualquer coisa que não tenha sua essência revelada nela, principalmente a palavra, né? Então, quem é o nosso Deus? A sua grandeza, o seu poder. E isso é de extrema importância porque não estamos sozinhos. O simples sabe quem é o seu Deus. Aquele que não sabe ler, que pode se sentir inferior, Deus lhe dá um conhecimento simplesmente assim, pelo poder dele. Ele se revela. Quanta sabedoria existe em homens que nem sabem ler. No passado, muito mais do que hoje, né? Hoje que tem tanta facilidade para aprender a ler, né? Os homens parece que estão mais cegos. Tanto conhecimento, tanta coisa, mas não sabem quem é Deus. E nós, como igreja, precisamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, quem Ele é, a grandeza dEle. A questão inicialmente, né, da luz, do dia, da noite, da luz, das trevas, do bem, do mal, tantas coisas podem ser extraídas daí, tantos ensinos, né? Olha, existe o dia e existe a noite, existe a luz, existe as trevas, existe o bem, existe o mal, existe a paz, existe a aflição. Então,
somos ensinados, são tantas coisas, amados, porque assim, esse movimento todo, a questão da movimentação dos astros, a chuva, o sol, as estrelas, toda essa movimentação mostra a glória de Deus, ela fala conosco. E todos os dias Deus se revela, todos os dias Deus fala, toda noite Deus fala. Então não tem como o homem não ter conhecimento de Deus. Por isso que ele diz no verso que os homens são inexcusáveis, eles não vão ter desculpas. Porque dia após dia, noite após noite, ele nos mandou mensagens, ele nos mandou ensinos o tempo todo. O tempo todo nós somos ensinados da existência de Deus e de quem Ele é, a sua divindade. Então, amados, esta a grandiosidade do Senhor que nós podemos aprender através da criação. Quando ele fala das Escrituras, nós precisamos nos dedicar à palavra com a ajuda do Espírito Santo, para ele poder nos trazer as revelações, vai encher o nosso coração. Todos quantos, com amor, não com aquela coisa de com pressa e não preciso ler porque foi ensinado assim e depois, mas eu tenho que fazer isso. Não. Quando você senta, Deus fala comigo, aí você começa a ler, vai daqui para lá, aí o Senhor começa a encher o teu coração. Ele enche o teu coração, ele refrigera a tua alma. Como eu disse na igreja, às vezes a gente tem muitas coisas, muitas notícias, às vezes das dificuldades dos irmãos, etc. E mesmo o dia a dia nosso, a gente fica meio afetado, né? Então, como que eu descanso muitas vezes, na maioria das vezes? É na palavra. Eu vou para a palavra. E aí, comecei de um jeito, termino de outro bem diferente. Há um descanso, ela produz em nós isto, porque a palavra ela não é apenas letra, ela é espírito e vida. O nosso ser foi feito para ouvir Deus. Uma criança que conhece um pouco do seu pai e fica sem ele por um tempo, ela fica com saudades, ela quer ouvir o pai ou a mãe. A questão é ouvir aqueles que nos geraram. O ser humano não tem como, vamos dizer assim, ele não tem como viver sem Deus. Mas o que nós estamos falando é viver sem o alimento, sem a palavra, sem receber uma instrução, um ensino, né, de Deus. Porque é assim, nós fomos criados assim. Recebemos instruções de mãe e pai e recebemos instruções do nosso Pai Celestial. Então, um abraço, um carinho, um eu te amo, tudo isso nós recebemos de Deus. Deus faz isso através da sua palavra. O nosso ser, ele é carente disso. Eu posso dizer isso com toda a segurança, porque Davi disse isso. Davi disse que ele ansiava por Deus assim como a corça ansiava pelas águas. Então as águas saciam a corça e Deus sacia o nosso ser. Então quando ele diz a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, quer dizer, nós precisamos de tudo isso de Deus para nos acalmar, refrigerar e nos dar sabedoria. Um homem sábio não significa um homem letrado.
Um homem sábio é alguém que foi instruído por Deus, recebeu de Deus ensinamento. Ainda nós temos aqui, a partir do verso 12, mostrando que a palavra, ela mostra também os nossos errinhos, né? Eu vou falar errinhos porque a gente ama vocês, mas os muitos erros nossos. Então, no versículo 12 diz: quem pode entender os próprios erros? Quantas vezes estamos errados e achamos que, né, nem achávamos que tinha errado, mas vem o nosso Senhor que fala conosco através da palavra e diz: isto não é certo, o que você fez não é certo. Então, o que nós estamos querendo transmitir é como Deus está ligado a nós, como Deus está presente o tempo todo, como Deus nos ensina o tempo todo, né? Quem pode entender os próprios erros? Quantas vezes você tem firmeza? Não, eu estou certo. Aí o Senhor diz: não, você não está não. Você está errado. Você vai corrigir isso, filho. Você se consertar nisso. Então, o próprio salmista, nosso amado Davi, diz: expurga-me tudo os que me são ocultos. Aqueles que eu não enxergo, tira da minha vida. Expurgar é tirar, arrancar. E aí ele fala de um que, meu pai, é terrível, amados. Terrível, terrível, terrível. Ele não, por isso que ele pôs aqui, não podia esquecer. É o 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. A soberba, naturalmente. Então serei sincero e ficarei limpo e grande transgressão. Meu Deus. Queridos, quantos ele fala de assenhorear, né? Tomar a direção, tomar o controle da nossa vida. Ele diz: quem pode entender os próprios erros. E aí ele põe a questão da soberba. Quantos são soberbos, orgulhosos, altivos, e não reconhecem isso? Não consegue ver. Não consegue ver. Só que mal, uma desgraça, amados. Fran não gosta que eu diga essa palavra. Mas Jesus mesmo, né, disse lá no Apocalipse, né, para aquele pastor: desgraçado, cego e nu. Então, olha só, isto aqui realmente é uma desgraça. Também a soberba, da soberba, guarda Deus, para que não se assenhoreie. Ela toma posse, ela toma direção. Só isto precisa ser retirado de nós, a soberba, a altivez, o orgulho. E nesta condição de não ter isto na nossa vida, é que a gente vai conseguir ser sincero com Deus. Poder ser verdadeiro, transparente com Deus. Porque muitas vezes na própria oração, amados, pode perceber, você tem ouvidos espirituais, você percebe, quando até na oração, falando com Deus, a pessoa mostra a sua altivez, o seu orgulho. Então, este verso, ele realmente é tremendo. É uma coisa que a gente deve se aprofundar. Porque ele diz: serei sincero e ficarei limpo de grande, mais grande transgressão. Então, diante da grandeza de Deus, do seu poder, da sua revelação, do pouco que nós vimos, como eu disse, um vislumbre de Deus, como é que nós, seres humanos, devemos responder a Deus? Como é que o ser humano vai responder? Olha, o Senhor é tudo isso. O Senhor se revelou desta forma.
que eu vou fazer? Qual é a minha parte? Como é que eu posso assim, ter uma atitude para com Deus? E aí é o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Amados, coração, quantos pensamentos são desagradáveis a Deus? Então, a meditação do meu coração perante a tua face, na tua presença. É como se fosse aqui na terra, uma pessoa diante de outra face. Estou aqui na sua cara. Os meus pensamentos estão totalmente transparentes ao Senhor. Mas ele diz que eles sejam agradáveis. Vou ler de novo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face. Senhor, rocha minha, libertador meu. Então, este verso é a forma que eu tenho que responder a Deus. Rocha minha, segurança, firmeza, estou seguro, não estou em lama, não estou em lodo, não estou escorregadio, eu estou na rocha. Meu libertador meu, aquele que me libertou, seja lá da altivez, seja lá do que for, mas me salvou, me deu a graça de ver quem ele é, como ele é. E isto faz a gente temer, amados. Eu tenho os outros versos. O homem diante, quer dizer, é tão pequeno, lembrando de novo, olha, a Terra cabe 3 bilhões de vezes numa estrela, tem milhões de estrelas, ou bilhões, sei lá. O Senhor conhece todas pelo nome. Então, diante deste ser que fez tudo isto, criou com toda esta sabedoria, que tudo funciona sempre perfeitamente, quem eu sou? Eu temo ao Senhor e tenho que responder, meu Pai. Né? Por que ele diz, minhas palavras, meus pensamentos? É porque eu devo temer. Eu devo refletir sobre isto. Então, para a igreja, ela precisa conhecer o seu Senhor, quem Ele é. Senão não sabe nem se relacionar com Ele. Esta grandeza do nosso Deus através da criação, ela deve refletir em nosso coração para saber quem é Deus, quem somos nós, e meditando em todas as coisas, como é que Ele, com tudo isso, toda esta grandeza, nenhum ser come nem vive sem Ele. Como é que Ele pode ter tanto interesse em se revelar? Para mostrar claramente o seu amor por nós. Amém. Esta é a nossa palavra desta manhã, o alimento deste dia. Que você possa, com esta palavra, crescer, no seu conhecimento, no meu conhecimento em relação a quem é o nosso Deus e como nós devemos andar humildemente. Porque como que Ele não pode cuidar de nós, como que Ele não pode ouvir uma oração? Ele está em todo lugar. Qual é a grandeza dele? Meu Deus, a Terra cabe 3 bilhões de vezes numa estrela. Qual o tamanho de Deus? Qual o poder dele? Não pode resolver os problemas da minha vida, da sua vida? Não pode te dar um conselho? Não pode dizer, olha por aqui, filho? Louvado, exaltado, bendito seja o Senhor. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.